Fala galera, de boas? Esse é o recap completo do anime Bokura no Ame. Caso tenha visto a primeira parte, é só pular pro minuto que vai aparecer na tela. E espero que gostem, então vamos lá. E já começa no meio de uma partida, com os gráficos do Play 1. Onde um deles fala que mudou de nick novamente, pois havia sido cancelado de novo. E eles se preparam para a partida e o plano era ir com tudo, e se for para morrer, iam morrer juntos. E nisso aparece nosso protagonista chamado Chan, e sua irmãzinha aparece o atrapalhando querendo jogar. E nisso ele acaba morrendo no jogo. Depois disso, ele aparece no local em que trabalha, um café de esportes. Uma garota chamada Nozomi aparece e pergunta dele se o pai dela havia aparecido, pois tinha várias pessoas ligando para ele, e tinha um PC com defeito. Chan fala que irá ver, e ia colocar um aviso de manutenção. E nisso, ele fica entretido vendo a galera jogar, o jogo em que tanto jogava, mas havia parado por causa da morte de seu pai. Enquanto isso, Nozomi é chamada para jogar, mas nega e diz que estava trabalhando. Ele diz que eles são melhores amigos, mas ela responde que agora eles estavam como cliente e atendente, mas ele e seus amigos insistem mesmo assim, e ela acaba aceitando. Enquanto isso, Chan é avisado por Nozomi pelo fone comunicador, que ia jogar um pouco, e que ia acabar em 10 minutos. Assim ela loga no jogo, e começa a impressionar com suas habilidades, e vai matando um por um, a equipe dela morre, mas sozinha consegue trazer a vitória. E Chan chega com o lanche. Akito chega em Chan e fala que ele devia jogar de vez em quando com eles. Chan nega e fala que estava trabalhando, mas Akito fala que ele é um viciado em jogo online. E nisso, Nozomi de forma séria, fala para Akito não forçar Chan a jogar. Nesse momento, o pai de Nozomi, que é o dono do estabelecimento, aparece com os membros do time Fox One, que eram profissionais. Nozomi tenta falar com seu pai, mas ele acaba indo falar com a equipe Fox One, que pareciam meio tensos. E Akito fala que devia ser por causa do campeonato Shacherion, e a equipe havia chegado às quartas de finais no dia anterior. Depois disso, Chan verifica o PC com defeito, e nota que era um problema na solda BGA, e consegue fazer com que dure um pouco mais. Enquanto olhava a partida acontecendo, ele começa a não conseguir se segurar, e loga no jogo para jogar. Nesse momento ele se lembra do passado, onde estava olhando uma ambulância após um acidente. Ele acaba tendo gatilhos, e desliga o PC. Passando o dia, de manhã, Nozomi o acorda, e diz que fez omelete com bolinho de arroz. Ele a agradece, e avisa que o PC precisava ser trocado. Enquanto ele ia embora, ela manda ele mandar um oi para a irmãzinha dele. Enquanto voltava para casa, o anime mostra uma garota dizendo que queria estar ao lado dele. Ao chegar em casa, era a sua irmãzinha que estava assistindo uma novela. Sua mãe e irmãzinha o recebem, e sua mãe manda ele tomar banho. Ele responde que não precisava, mas as duas gritam dizendo para ele tomar. Depois disso ele ajuda sua irmãzinha a se levantar, parecendo que ela tinha algum problema nas pernas. Ele pergunta de Miu, sua irmã, se ela queria algo, já que ele logo ia receber a grana dele. Ela responde que não, e queria que ele passasse mais tempo em casa, e isso deixaria ela feliz. Ele sai de novo, e diz que chegará tarde novamente, como sempre. E assim eles se despedem. Enquanto isso, o Inatsuki, por telefone está tentando convencer Jonathan, um dos membros do time Fox One, a continuar jogando, mas ele responde que não tinha como mais. E nisso Inatsuki acaba se distraindo no trânsito e quase acaba batendo no carro da frente. Passando isso, na escola, Akita, Chan e Nozomi estão conversando sobre seus planos de carreiras, e Akita fala que escreveu que ia ser atleta de games, e sua mãe ficou irritada. E fala que sabe que não é fácil ser um atleta de games, mas era por isso que queria ser um, e que queria continuar jogando que nem na época que eles jogavam com o Bakuretsu, um gamer que jogava com eles. Isso traz nostalgias aos três, e se perguntam aonde estava ele. E Chan fala que irá botar no plano de carreira, que quer ir como bolsista para um lugar, sem ter que pagar dinheiro, ir para a faculdade e arranjar um emprego estável, e cuidar de sua irmãzinha. Mas Akito entusiasmado, diz que ele cuidará de Miu, a irmãzinha de Chan, e ele se tornará um atleta gamer global, vai se tornar milionário e buscar a Miu. E Chan fala para deixar para sonhar, só quando estiver dormindo. Depois da aula, Akito fala que isso era sério,
e irá se tornar um profissional que nem o Jonathan e provar seu valor. E nisso, eles acabam vendo o próprio Jonathan e o Inatsuki, que estava desesperado dizendo para ele esperar, e Jonathan diz que ele não era apropriado para gerenciar o time deles, e era para ele enviar o pagamento que estava faltando, até o dia de hoje. E assim vai embora. Depois disso, Inatazuki revela que o estabelecimento estava em dívida, e que achou que ganhando as premiações que o time poderia ganhar, ia resolver o problema. Mas o time estava desfeito, e tudo estava um caos, e assim iam perder a loja. E nisso, ele tem uma ideia, que eles mesmos joguem para ele, deixando eles assim surpresos. Akito fala que acha que por enquanto não conseguiria competir com eles, mas Inatsuki animado, fala que o campeonato era cheio de zebras, e ganhando o prêmio, eles poderiam continuar com a loja. E pede por favor para que Shan também aceite, e Nozomi fala para ele não o obrigar, pois eles sabiam que Shan havia parado de jogar. Mas mesmo assim ele pede, pois eles precisavam de 5 jogadores. Shan fica meio pensativo, mas diz que precisa estudar, e por isso não ia dar. Akito puxa Shan, e faz ele logar no jogo, e diz que quer ver como ele se sai em uma partida, mata a mata. E quem matar 40 primeiro ganha. Nozomi o questiona, mas ele manda ficar fora disso, e que ia usar isso como uma chance de virar profissional. Ele então fala para Shan, que era hora de se soltar, e isso era pelo bem da Miu também. Ele acaba aceitando em jogar a partida, mas ele começa a morrer várias vezes no começo, e alguém familiar começa a mandar mensagens no chat. Se tratava de Bakuretsu, e eles se surpreendem, pois fazia anos que não o viam no jogo. Ele pergunta de Shan se ele estava enferrujado, e Shan fala pelo fone que havia parado de jogar, por causa de alguns acontecimentos. E Bakuretsu questiona, que mesmo ele gostando de jogar, ele parou. Deixando Shan pensativo, e Shan diz que todos terão problemas, e se perderem irão fechar a loja. E ele diz que se for para morrer, que morram juntos, e assim ele se anima para jogar, e começa a detonar os adversários, um por um, impressionando a todos, e assim ele continua e derrota o último e vence o jogo, mas nisso, ele pensa que tinha decidido em nunca mais jogar. E Bakuretsu no chat diz para que eles joguem novamente, e isso era uma promessa, e por voz Shan promete também. Bakuretsu não falava por voz, pois ela era a garota da novela, e escondia isso, e enquanto ela vai para mais uma atuação, ela diz que finalmente o reencontrou novamente. Passando isso, a turminha conversa que precisam de mais pessoas para a equipe, já que eles só são 3, e precisam de mais 2 jogadores, e que estejam nível profissional. E animados eles falam que irão reviver o Fox One. Passando o dia, Shan em sua casa, entrega para sua mãe o salário que havia recebido, e também dá uma grana para sua irmãzinha Miu, para ela comprar alguma coisa que goste. Ela feliz a agradece. Enquanto isso, ela assistia a notícia de Saegusa Yu, que estava falando sobre seu novo filme. Nisso, Miu questiona seu irmão, se ele havia voltado a jogar, pois ela viu ele online no jogo. Mas sem jeito ele responde que tinha sido forçado, por Akito a jogar. Ele a ajuda a se levantar, e nisso, ela fala para ele não se conter em jogar. Chegando no estabelecimento, havia vários candidatos para as 2 vagas, pois a turminha havia anunciado as vagas num cartaz. E assim eles começam com uma entrevista, mas a maioria demonstrava querer apenas fama e dinheiro. Depois chega o teste prático no jogo, e o primeiro já se gaba, e avisa a todos para que não se assustem com suas habilidades. Mas quando começa a jogar, leva pancada atrás de pancada, e começa a falar que estava lagado demais. E assim continuou, e outro já reclamava do mouse dizendo que era ruim. Chegando no outro, ele diz que não gostava dos personagens do jogo, e que queria uma personagem garota Kuldere. Chega outro dia, e eles já começam a se preocupar, pois não estava fácil achar alguém pro time. E eles decidem colocar requisitos mais rigorosos. Os requisitos do torneio era variável, podia ir do mais baixo ouro, até o mais alto em mestre. Assim eles botam no cartaz que tinha que ser patente mestre. Porém, chega o outro dia, e ninguém havia aparecido. De noite, enquanto Shan estava no PC, Bakuretsu manda mensagem pelo chat. Shan pergunta se Bakuretsu não podia usar chat de voz, pois seria mais fácil se comunicar. Mas Bakuretsu arranja uma desculpa, dizendo que o microfone não estava pegando. Assim eles começam a conversar, e nisso, Shan explica que eles vão jogar um torneio de esportes.
e Baku fala que havia visto que eles estavam recrutando. E Chan pergunta se Baku não queria jogar junto com eles nesse torneio. Mas ele nega, e fala que não tinha como, e brincando diz que morava no Polo Sul. E nisso mostra Saegusa, sorrindo enquanto ouvia Chan falar. Então ela desliga o chat. Passando o dia, na escola, Chan pensa em como era um viciado em jogos, e virava a noite jogando, mas o acidente que aconteceu, que envolveu a morte de seu pai, havia trazido ele pro mundo offline, e havia ficado tudo muito complicado, e sua irmãzinha Miu perdeu a capacidade de andar, e por isso ele tinha que se esforçar ao máximo em conseguir algo na vida, e por isso não se via em direito de arranjar tempo para jogar. Mas acabou voltando, e em mais um dia tentando recrutar, vários são dispensados de novo. Enquanto isso, Inatsuki já tinha desistido, e procurando algo novo para construir. Eles olham no papel, e havia apenas 2 para testarem, e eles se assustam, com o nome peculiar de um dos concorrentes, que era Anjo Caído Asas Princesa Gato. E Akito fica louco, dizendo que era um nome cringe. E eles achavam que era uma garota, mas um cara chega, e diz que ele que era o Anjo Caído Asas Princesa Gato. E Akito já fuxicha falando que esperava um cringe normal, mas não um cara que fingia ser mulher no jogo online. Mas mesmo assim eles continuam com o teste. E já pega seus próprios equipamentos, monitor, teclado, mouse, luva e tudo que tinha direito. E assim ele começa a partida teste. E o cara era bom, já começa a impressionar com o seu jogo, o cara matava com arma, na faca e tudo mais. Assim deixando os 3 impressionados com sua habilidade, o cara não era só papo. E Inatsuki não perde tempo, e já manda o cara assinar o contrato. E finalmente eles tinham conseguido alguém, e agora só faltava um. Então chega o último candidato, e o cara chega trajado de ninja, dizendo que se chamava Big Bang Infinity, e ao começar o teste, o cara trajado também era habilidoso, conseguindo identificar onde estavam os oponentes apenas com o barulho dos passos. E Inatsuki não perde tempo, mas na hora de escrever o contrato, ele bota o nome de Big Bang, e eles dizem que preferiam que ele colocasse o nome verdadeiro, ele se nega e diz que também não ia mostrar o rosto. Ao ir embora, eles decidem segui-lo para ver como ele era. Começa a chover, e eles avistam ele entrando num quarto, e Chan vai lá sozinho, para não chamarem atenção em grupo. Ele chega na porta, que estava aberta e entra. Assim ele vê o lugar todo bagunçado, ele começa a chamá-lo e tentar achá-lo, mas nisso, a garota sai do banho, e os 2 se veem, os 2 ficam completamente sem reação, e Chan percebe que era a atriz Saegazi, que sua irmãzinha assistia. Nisso, ela o ataca, dando um golpe de jiu-jitsu, e assim imobilizando. Ao olhar melhor para ele, ela percebe quem era ele, e Akito escutando o grito, já aparece desesperado, mas leva logo uma espleizada no olho. Ao acalmar dos ânimos, eles se desculpam, e dizem que a porta estava aberta, e Saegusa era bem diferente de como aparentava ser, com um jeito bem raivosa. Nisso, ela manda os outros também entrarem, já que ela já havia percebido que tinha mais gente. Então Nozomi e a princesa entram, e vendo a bagunça, falam que não imaginavam que a Saegazi, que era uma atriz, vivia em um lugar tão bagunçado assim. Mas Saegazi responde que tudo estava arrumado, e sabia onde estava cada coisa. Eles começam a vasculhar, e ela tinha um fundo verde para streaming no banheiro, e ela ainda fala que ninguém ia ver mesmo. E eles finalmente começam a conversar sobre o time Fox One, e Chan questiona Saegusa o porquê daquele nome tão esquisito. Ela responde que obviamente por ela ser uma atriz, não poderia ir como ela mesmo. Ela ainda fala sobre sua agência ser chata, pois sempre diziam que a esportes online não combinava com sua imagem pública. Pois a imagem dela era de uma atriz ingênua e delicada, e não que sairia matando os inimigos adoidada, mas ela gostava muito de jogar, e que em seu tempo livre aproveitava isso. Chan pede para que ela entre na equipe, apesar deles não poderem pagar muito, e ela aceita, e fala que já estava querendo se juntar a eles. Eles se surpreendem, pois achavam que ela ia apresentar alguma resistência. Passando isso, no estabelecimento, Inatsuki fala para ela se registrar, e que nesse torneio, ela poderia usar apelido e máscara. E finalmente o time estava formado para o campeonato, e assim cada um escolheu o nome de usuário pro torneio. O de Saegusa ficou Phantom Ninja. O de Nozomi Mutsugoro.
Enquanto ouvia isso, Saegusa sentia nostalgia, pois jogava com eles. O de Akito ficou Zane, o de Nagamine de Daneko, e Shan de Shan mesmo. Passando isso, de noite, enquanto Shan estudava, Bakuretsu, que é a Saegusa, manda mensagem. Shan fala animado que eles tinham formado uma equipe para o Fox One, e Saegusa se pergunta o que Shan achava dela, e se aproveita, e como Bakuretsu, pergunta de Shan sobre os membros, e Shan ao falar que tinha entrado um garoto e uma garota, Saegusa aproveita e pergunta se a menina era gata, e Shan responde que ela tava mais pra fofa. Ela continua, e pergunta se ele sairia com a garota, mas ele responde que não sabia, pois não tinha parado para pensar nessas coisas. Ela tenta insistir, e nisso ela fala que tudo estava corrido, e contava com Mutsugoro para tudo, que é a Nozomi, deixando Saegaze meio pensativa. E no final, animados eles jogam uma partida online. Enquanto isso, Miu observava que seu irmão estava online jogando. Depois disso, eles começaram a treinar dia após dia pro torneio, montando estratégias e tudo mais. Enquanto passavam os dias, Miu reparava que seu irmão parecia estar mais feliz. E passando alguns dias, finalmente chega o momento do começo do torneio. Era a estreia da equipe, com várias pessoas no palco para assistir, e 2 apresentadores falam que as finais do Shashirion iam começar. O primeiro dia de torneio será todos contra todos entre as equipes, divididas em 2 blocos, para decidir as melhores equipes para avançar. Antes de entrar para a partida, o Fox One via que as equipes eram bem variadas, com equipes fracas e fortes, e a favorita era a Slee Pinhal, que já tinha ganho vários torneios, e o pior de tudo, eles estavam no mesmo grupo que eles. E nisso, os apresentadores anunciam a escala do dia, e o Fox One enfrentará os Slee Pinhal de primeira, os favoritos. E eles se surpreendem que um dos membros deles era justamente Jonathan, que havia saído da Fox One. Enquanto isso, 2 garotas aparecem no evento, e uma delas reclama que a Fox One havia trocado todos os jogadores. Pois ela tinha vindo assistir o Yuruki, que era um jogador preferido dela. E não sabia que ele tinha saído do time. E agora só tinha os esquisitos na equipe. Eles ficam se perguntando o porquê de Jonathan estar na outra equipe, e Natsuki fala que ele deve ter insistido para sair, pois já estava de ida acertada para outra equipe. Jonathan também fica surpreso, pois não sabia que os outros membros haviam saído também. Mas ele fala pro técnico não se preocupar, pois eles eram amadores, e eram apenas funcionários e clientes da loja. O outro membro chamado Hawks chama Jonathan de IGL, que é basicamente o capitão do time. O Fox One começa a pensar no que fazer na partida, em como irão parar Jonathan. E Natsuki fala para Shan, Nozomi e Akito atacarem juntos, pois eles já se conheciam bem. Nesse momento Saegusa fica meio sentida, pois ela também os conhecia bem, mas ainda não havia revelado para eles que ela era ao Bakuretsu. E Saegusa e a princesa ficarão de guerrilha quando necessário. Eles ainda estavam sem acreditar que iam jogar contra os favoritos, e ainda por cima, o ex-top player deles estava entre os adversários. E chegava a hora de começar, onde o narrador fala que era o favoritaço Sleeping contra a Fox. E começava a contagem regressiva. O Sleeping seria o atacante primeiro. Uma das garotas explica que um time começa como atacante ou como defensor. E o Sleeping agora era o atacante, e o time atacante tinha que armar uma bomba Eraser na área do defensor, e que se ela explodisse, eles ganhavam um round, e só podia usar uma vez a bomba para isso. E haviam o ponto A e B para armar, e que caso o time defensor evite a explosão a tempo, o time leva o round. E assim ganhava a equipe que ganhasse 7 rounds. As equipes começam o embate, e Shan se pergunta onde estava o jogador Hawks, pois até agora não o viu. E assim o jogo notifica que uma bomba Eraser havia sido armada. O Fox estava todo no ponto A, e começam a correr pro ponto B. São 40 segundos até a explosão, e assim eles correm contra o tempo, para tentar desarmar a bomba, enquanto ainda precisam passar pelos oponentes, mas a equipe acaba não conseguindo desarmar, e assim a bomba explode, e o primeiro round era do Sleeping. A partida continuava intensa, e Shan avista Hawks, e pensa em uma estratégia de jogar uma bomba de luz, que demora 3 segundos para explodir, e nesse momento pulará e irá matá-lo. Mas ao fazer isso, o oponente o surpreende devolvendo outra bomba de luz, assim não conseguindo ver,
Mas rapidamente ele pensa em que ponto de fuga Hawks poderia ter se escondido, ele corre e dá de cara com o Hawks, os dois se atiram ao mesmo tempo, matando um ao outro ao mesmo tempo. Mas Fox One perde de novo o round. E continuou assim, e a Fox perde 5 rounds seguidos. E assim acaba a primeira fase da partida. E agora serão trocados os lados, a Fox atacará, e o Sleeping defenderá. Antes de recomeçar, as equipes têm um intervalo para arquitetar as estratégias, eles esperam que Natsuki os instrua, mas ele só fala o quanto os adversários eram bons, e para eles darem o melhor de si. Eles se perguntam se eles eram tão fracos assim, mas Chan fala que eles estão jogando contra profissionais. Eles se lembram da época que jogavam com Bakuretsu, onde eles dizem que eram invencíveis. Eles se mostram animados ainda com a partida, e Chan fala para eles todos irem pro ponto B, mesmo que seja arriscado eles preferem, mas se fosse para morrer, que fossem juntos. E assim recomeça a partida. E eles seguem a estratégia, e Saegusa já arrebata abrindo passagem para eles armarem a bomba, assim conseguindo armá-la. O Sleeping começa a atacar tentando impedir, assim a Fox começa a tentar segurá-los o máximo possível até que a bomba exploda. Chan e Saegusa jogam granadas, e fazem um ataque juntos, eliminando 2 de uma vez. E faltava só o Jonathan, e nisso jogam uma bomba de fumaça, e Akito fala que irá puxar a atenção de Jonathan, e a bomba explode, e a primeira vitória da equipe veio. Jonathan e Hawks ficam meio tensos. O placar tava 5-1 ainda, e a partida recomeça, e Chan já chega eliminando e enquanto avançavam, Saegusa manda eles ficarem parados, e ela começa a prestar atenção nos barulhos dos passes dos personagens oponentes, e assim ela passa várias instruções das localizações deles ao redor, e eles começam a eliminá-los, e eles chegam em um dos pontos novamente, e armam a bomba, enquanto faziam cobertura para proteger. E Jonathan chega para impedir a explosão, a Fox joga uma bomba de fumaça, mas Jonathan confiante, fala que isso não irá funcionar com ele, mas ao continuar, ele é surpreendido pela princesa, que o mata. E faz a plateia ir ao delírio. Assim a Fox One começou a vencer os rounds, deixando os Sleeping nervosos, pois eles estavam levando o sacode de uns amadores. E assim continuam a vencer, chegando a 6 vitórias seguidas, e agora era match point, era só ganhar a próxima, e correr pro abraço. E a Fox One segue o baile, completamente sincronizados, e motivados, e não demora muito, eles armam outra bomba. Desesperada a Sleeping tenta impedir, mas era tarde, a bomba explode, e a Fox One vence a equipe profissional e favorita do torneio. Deixando todos impressionados, e a equipe adversária com muita raiva. Nesse momento, Jonathan pede desculpas ao treinador, e fala que subestimou a equipe adversária. Enquanto isso, a Fox comemorava toda feliz, e Akito já estava falando que o resto das equipes ia ser molezinha, e Nozomi manda ele calar a boca, pois isso atrai a derrota. E Hawks vai até Chan, e fala que ele era muito bom, e se cumprimentam. Hawks parecia conhecer Chan, e fala que Chan havia melhorado bastante. E depois disso, na comemoração, o Inatsuki já estava pensando em colocá-los numa liga profissional, e Akito já fala que irá, pois ele queria ser profissional, e todos concordam que queriam, menos Chan, que ficou meio pensativo, mas Akito fala que Chan irá entrar nessa junto, pois assim eles teriam prêmios além do salário. Depois disso, Chan chega em casa, e a irmãzinha dele o parabeniza, pois havia assistido ele jogar pela transmissão. Chan fica surpreso, a mãe pergunta do que eles estavam fuxichando, e Miu fala que Chan havia ganhado no jogo e ido para a semifinal. Nesse momento a mãe fica meio séria, e questiona de Chan se ele estava jogando, ele sem jeito, responde que sim, pois a loja estava precisando. A Miu estava toda animada falando do jogo deles, enquanto via o replay, e enquanto ela falava, a mãe a interrompe, e de forma séria, manda ela desligar o celular, deixando Miu um pouco cabisbaixa. Mas depois fica tudo bem, e eles começam a brincar. Enquanto isso, Hawks aparece, revendo o jogo, e de forma séria, fala que Chan era exatamente que nem ele. Passando isso, chega o último dia do torneio, e Saegusa rever a partida deles, ela se mostra bem animada, e também fica vendo as fotos dela com Chan, e ao ir passando, fica inquieta ao ver Chan e Nozomi juntos. Com edição ela recorta a cabeça dele, e bota ao lado dela numa foto.
Enquanto isso, Nozomi preparava a comida para o pessoal, para que se reforçassem bem antes da partida. Chan e sua irmãzinha finalmente acordam. Miu fala que a mãe havia feito o café da manhã antes de sair. Chan fala que ela sabia que ele podia cozinhar quando estava em casa. Mas Miu responde que era porque ele teria uma partida importante hoje. Enquanto lanchavam, sua irmãzinha pede para pegar um ar fresco. Assim ele a levanta e leva. Nisso, ela questiona se ele a odiava, mas ele responde que obviamente que não, e Miu fala que ultimamente ele estava a evitando. E que na época que ele jogava, ele o odiava, porém ele com um tom de brincadeira fala que era porque ela o atrapalhava na hora de jogar. Mas Chan fala que realmente antes, ele só pensava em jogos. Mas agora ele parou de jogar. Miu o chama de mentiroso, que pela cara que ele fazia jogando o torneio, demonstrava ao contrário. Chan para ela não se preocupar, pois não estava a evitando, e sempre estará com ela, e sempre a cuidará, pois era sua responsabilidade, e estava no torneio para ajudá-la, mas depois ia parar de jogar. Depois disso, chega o momento do evento, o dia que o Wei ia decidir o campeão. As garotas comentam que diferente dos esportes físicos, era fácil jogar videogame sozinho, e ver os profissionais jogarem o mesmo jogo, era algo incrível. E assim chegando mais gente, e ao chegar no local, Saegusa de Bakuretsu manda mensagem para Chan, o desejando sorte, e dizendo que ele era o herói dele. Nisso, ele dá de cara com Rox, e eles conversam sobre Kuri, e Rox fala que estava ansioso para enfrentá-lo novamente, pois era certeza que os dois times iriam vencer as semis, e assim vão se encontrar na final. Chegando no camarote, eles se reforçam antes da partida. Eles falam que não dava para guerrear sem carboidrato, que era nutriente pro cérebro. E Inatsuki fala que na idade dele, isso alimentava mais as gorduras abdominais do que o cérebro. E Chan toma Kuri, mas Nozomi briga com ele, e manda ele comer o pão, resultando nessa cena, e Saegusa vendo o jeito deles juntos. Passa isso, e finalmente chega o momento do torneio começar, e já começa na ação, e tava 5-5 a partida, e era eliminação única, então perdeu Lavou. E assim eles guerreiam contra os adversários, não demora tanto, e eles conquistam a vitória por 7-5, e a Fox One estava na grande final. E do outro lado, a Sleep havia também ganhado, e o apresentador fala que a final ia repetir a primeira rodada, Fox One vs Sleep. Enquanto isso, a Sleep conversava sobre, e Jonathan fala que sorte de principiante, não ia fazer a Fox ganhar a final para eles, e nisso, Rox pergunta de Jonathan, se ele se importaria que se ele assumisse a função de capitão na final, pois no dia anterior, Jonathan foi o capitão, e eles acabaram perdendo para Fox One. Mas Jonathan fala que apenas errou os cálculos, mas dessa vez fez sua análise. E Rox fala que acha que eles teriam vencido a Rox, caso ele tivesse sido capitão, e ele pergunta do técnico se havia problema em ele ser. Jonathan não gosta muito, mas o técnico acaba aceitando Rox como capitão. E assim os apresentadores animados apresentam o começo, e Akito tava todo empolgadão, dizendo que seriam campeões, enquanto Nozomi falava para eles não se descuidarem. A partida finalmente começa, a grande final. E a Sleep começava como atacante, Akito acerta o primeiro, mas é morto logo em seguida, e acontece exatamente o mesmo com a Princesa Gato, que mata e morre em seguida. Chan fala para eles ficarem calmos, e com Nozomi e Saegusa acontece o mesmo, e faltava apenas Chan, o único vivo, era um x1. Mas ele é derrotado, e a torcida vai à loucura. Assim começa o round 2, e assim como no primeiro, tudo se repetiu. E era um clutch novamente, apenas Chan versus mais 3 jogadores adversários, e ele é derrotado, e assim seguiu nos outros rounds, a mesma coisa, e já estava 5-0 para o Sleep. E agora vão trocar os lados, e terão tempo de discutir as estratégias. A Fox não entendia o porquê estavam perdendo, e assim Chan fala que os jogadores estavam sendo iscas, e todas as vitórias tinham sido por clutch, onde é uma situação que fica apenas um jogador contra o resto dos adversários. E o inimigo deles que estava sempre sobrevivendo, era o Rox. Rox estava usando os aliados como isca. E enquanto isso, a equipe de Rox não se mostrava gostar de como ele estava comandando a equipe, e reclamam dele, mas o técnico diz que eles irão deixar com o Rox dessa vez. E o apresentador anuncia a continuação do show, faltava apenas 2 rounds para o Sleep ir pro abraço.
E a Fox tinha que ir pra cima e virar o jogo. A partida começa, a partida dá um pouco mais de jogo, mas não demora muito, e Hawks já mata um, e novamente ia ser um x1, e vence novamente, faltava apenas um round, e a Fox fica tensa, pois se perdesse, já era. Eles vão pra cima, Akito mata um, mas logo vai de berço também. Nozomi arrebata um, mas é arrebatada junto. E Princesa Gato e Saegusa morrem também. E agora era apenas Chan versus mais dois da outra equipe, ele mata um, bastante tenso, e agora era x1, mas ele é derrotado novamente, e assim a Sleep vence a partida invicta da Fox One, deixando a Fox sem reação com o que tinha acontecido, pois não ganhou nenhum round. Passando isso, eles comemoram a quase vitória do campeonato, e se mostram muito cabisbaixos. Pois não acreditavam que tinham perdido daquele jeito. Nozomi fala pra Chan não ficar deprê, afinal, eles eram profissionais. E Saegusa aproveita e também tenta animar Chan. Nisso, Inatsuki aparece, e diz que tinha coisas a falar, e começa a dizer que infelizmente por causa da derrota, eles não conseguiram pagar as dívidas da cafeteria com a premiação. Mas eles puderam pagar algumas partes com o prêmio de segundo colocado, e por isso a Fox One continuaria a existir, e assim todos ficam felizes com a notícia, e comemoram muito. Se passa isso, e Saegusa tenta alguma voz artificial, para tentar falar com Chan, mas acaba que não dá muito certo, e ela desiste. E nisso, Chan manda mensagem, e eles começam a conversar, e Chan pergunta se o microfone dele já estava funcionando, pois seria bem melhor conversar falando. Mas ela arranja desculpas novamente, ela fala que era uma pena o que tinha acontecido no campeonato, mas que ele mandou bem, e ele era o herói dele. Chan pergunta do porquê disso, Bakuretsu responde que ele o salvou, Chan pergunta se era do jogo, mas Saegusa pensa que também era disso, e nisso é mostrado um flashback de Saegusa, que lembra de seu passado, onde ela não conseguia se encaixar, nem na escola e nem em casa. E até mesmo parou de ir para a escola, pois sofria bullying. E assim ficou isolada, e seus pais não sabiam o que fazer. E assim ela achou um refúgio, nos jogos. Com um novo nome e personalidade. E assim conseguia fugir de todas as coisas ruins da vida real. Porém, enquanto jogava, apareceu um jogador, falando para que ele não se ache, só porque jogava bem, e toda vez que ela entrava no jogo, esse jogador entrava também, e assim sempre a matava. E em uma dessas vezes, apareceu um jogador chamado Chan, que questionou esse outro jogador, e a defendeu. E voltamos de novo, e Bakuretsu fala que ele podia não saber, mas ele o salvou. E nisso Chan abre seu coração também, e fala que 3 anos atrás, no último campeonato que eles jogaram, aconteceu algumas coisas, e fala sobre sua irmã mais nova, e que ela perdeu os movimentos das pernas, num acidente. E por eles serem pobres, ele precisava de um emprego estável para cuidar dela, por isso não queria ficar num trabalho que não sabe se vai dar certo. Enquanto isso, mostra Hawks, que parecia bem obcecado por Chan. E tinha feito várias e várias pesquisas sobre ele. Passa isso, e Chan se preparava para ir para a aula, e ele vê um panfleto, e sua mãe diz que era um centro de reabilitação, era meio longe, mas tinha uma ótima estrutura, e podia até ser que Miu voltasse a andar, mas Miu fala que não precisava disso, pois eles não tinham dinheiro para isso, e os dois teriam que trabalhar mais ainda para conseguir o dinheiro, e também teria que ficar sem vê-los, e não queria isso. Depois disso, eles saem para a reunião estratégica que Akito tinha marcado para todos irem, e todo o tempo Akito ficava elogiando Miu, e diz que tinha uma surpresa para ela, que tinha trazido uma pessoa que ela amava, se tratava de Saegaze, que aparece e cumprimenta Miu, e ela fica sem acreditar, que era a atriz que tanto gostava, e até se emociona, e começa a chorar. E ela nota que todos ali, eram da Fox One, e que Saegaze era Phantom Ninja. E assim Saegaze fala que eles vão andar juntos, e Saegaze fica toda animada, pois era a chance dela conversar mais com Chan. Assim eles se divertem bastante, fazendo várias coisas juntos. E quando se quietam, Saegusa fala que tinha inveja deles, pois eles eram amigos desde a infância, mas que ela não tinha nenhum. Nozomi fala que não era tão bom assim, Saegusa questiona se eles não namoravam, mas Nozomi responde que jamais, pois eram como irmãos mais novos que só davam trabalho. Eles continuam a passear, e em um desses momentos, Chan acaba dando de cara com Hawks, e eles vão para a ponte conversar sobre a final deles.
E Hawks fala que ele tinha ido muito bem, considerando que ficou sem jogar por 3 anos. Chan pergunta como ele sabia disso. Ele fala que assim que nem Chan, ele via o futuro, então era fácil ver o passado, e que Chan precisava melhorar mais e se dedicar no jogo. E ainda fala que pesquisou sobre ele, e viu que Chan jogava em média 10 horas por dia, porém depois ele sumiu, por causa de um carro em alta velocidade, que cruzou a faixa e colidiu de frente, e assim o pai dele foi hospitalizado, porém, ele acabou morrendo. Mas sua irmãzinha conseguiu sobreviver, apesar de suas pernas terem ficado paralisadas. E sua mãe não conseguia trabalhar, por ter que cuidar dela, e assim ficaram sem dinheiro, e ficaram pobres. Chan fica sem reação, e Hawks continua e diz que foi fácil pesquisando, e a conta da irmãzinha dele também ajudou. Chan começa a ficar irritado. E Hawks ainda revela que Chan no dia do acidente, tinha que ajudar num programa de voluntários, mas optou por ir pro campeonato no mesmo dia. E assim pediu para sua irmãzinha ir em seu lugar, e nisso ela e o pai sofreram um acidente enquanto iam pro local do voluntariado. E tudo isso que ele fazia, era para compensar, pois sentia culpa por tudo isso, e que não conseguia se perdoar, e Chan de forma séria, pede para que ele pare. Mas ele continua, e diz que era um desperdício ele não querer focar em jogar, e que era para ele jogar tudo fora, a escola, irmã e tudo o que prende ele. Para ele entrar no mundo dos jogos, e ir pro lado dele. Depois disso, o anime corta para Fox One jogando uma partida valendo, onde eles estavam ganhando por 6-3. E estavam indo muito bem, mas a equipe adversária começou a refutar, e assim só o Chan ficou vivo contra 3 dos adversários. E ele mata um, e como estava encercado, ele toma distância e joga uma bomba de fumaça, para atrapalhar a visão dos inimigos, e assim calcula onde cada um poderia estar, e mata os 2. Assim fazendo a equipe ganhar a partida, e a Fox era campeão da Liga de Verão de Osaka. O anime corta de novo, e mostra os membros no estabelecimento, todos ajudando como funcionários, pois como não tinham tanto dinheiro para novos funcionários, eles mesmo decidiram ajudar o estabelecimento. E Chan e Saegusa estavam conversando enquanto faziam lanches, e Chan a agradece por estar ajudando, e nisso, Nozomi chega e pergunta que paquera era essa que estava acontecendo, deixando os 2 sem jeito, mas ela fala que era apenas brincadeira. E depois eles aparecem reunidos, e Natsuki fala para ele sobre a liga profissional que ele havia falado antes, era uma nova liga que tinha sido criada, e que se eles fossem selecionados, os custos eram por conta deles, e ganhariam mensalmente 200 mil ienes para cada jogador, e ainda tinha os campeonatos nacionais, e cada um valia 30 milhões de ienes em premiações, e quem vencesse ainda ia pro Mundial. Mas Nozomi corta o barato, e diz que isso era supondo que eles ganhassem todos. Passa isso, e enquanto estudava, Chan fica se recordando da conversa dele com Hawks, onde Hawks ainda havia falado que no mundo dele não tinha obstáculos, e só precisava pensar em jogos, e jogou tudo fora, saiu da escola, saiu de casa por causa da família, tirou tudo que atrapalhasse ele. Mas Chan grita e fala que não irá se livrar de nada de sua vida. Enquanto pensava, Bakuretsu manda mensagem novamente, e Chan fala que estava estudando, e Saegazi pensa o quanto Chan era esforçado, e Chan pede para que Bakuretsu o ajude a treinar, pois tinha que ficar bom, e ajudar sua irmãzinha. E assim os 2 logam no jogo. Passando isso, a equipe treinava dia após dia, e Chan parecia se aproximar mais de Saegazi. Porém, Chan começou a dormir nas aulas por causa do cansaço. E até mesmo nos treinos não estava mais indo muito bem, e Nagamine fala que as qualificatórias para a liga profissional estavam pertas, e Akito pergunta se ele não estava muito cansado. Mas Chan fala que ele estava se sentindo normal. E Saegusa dá uma bebida para ele acordar. E nisso, Nozomi começou a perceber o clima dos 2, que estavam cada vez mais próximos. Chegando à noite, Nozomi fica pensativa, e nota que realmente Saegusa parecia ter uma queda por Chan. E assim ela começa a despertar certos sentimentos que tem por Chan, e se olha no espelho, e diz para si mesmo que é até bonita, mas Saegusa era uma atriz profissional, mas que tava tudo bem, pois ela é amiga de infância do Chan, e próxima de Miu, mas Miu era fã de Saegusa. Mas ela se pergunta o porquê dela tá pensando isso, e se questiona sobre o que sentia por Chan. Passando o dia, a mãe de Chan questiona ele, pois ligaram da escola,
dizendo que ele estava indo mal nas aulas. E assim era melhor ele tirar umas folgas do trabalho, mas Chan responde que estava tudo bem, só estava um pouco corrido as coisas. Mas Miu fala que ele estava querendo juntar dinheiro para a reabilitação dela, e sua mãe pergunta se isso era verdade. Chan fala que sim, e que podia ganhar dinheiro sendo profissional, e assim pagar os custos da reabilitação. Mas ela responde para que ele pare com isso, pois não ia permitir algo que parecia uma aposta. Ele fala que não era uma aposta, pois eles teriam uma entrada garantida de 200 mil ienes por mês, caso eles ganhassem nas qualificatórias. E sua mãe interroga que isso era como uma aposta. E fala que ficava feliz por ele se preocupar tanto com Miu, mas que ele também era importante, e não era para ele se esquecer disso. Passando isso, Chan fica pensativo, e enquanto pensava acaba passando mal e desmaiando. Ao acordar, estava cercado por seus colegas, que estavam bastante preocupados com ele, e dão uns ralhos nele por estar se exaustando muito. E Nozomi grita com ele, e fala que ele irá ficar uma semana sem ir trabalhar. Em sua casa, enquanto estudava, alguém toca a campainha, e era Saegaze, que fala que estava preocupada com ele, e por isso decidiu visitá-lo. Assim deixando Miu muito feliz em vê-la. E nisso, a campainha toca novamente, e era Nozomi, que chega pelo mesmo motivo, e dá de cara com Saegaze, deixando um climão ao vê-la, e mais alguém chega, e era Akito e Nagamine, e Akito já chega chamando Chan de cunhado, e perguntando como estava a Miu. E Nagamine dá um computador reserva para Chan, para ele conseguir estudar. Deixando Chan muito feliz, pois não tinha um PC para estudar e por isso normalmente ficava no estabelecimento para estudar, e Chan o agradece. E quando a mãe chegava em casa, ela escuta o pessoal falando e rindo, e ver como eles estavam se divertindo juntos, bastante alegres e felizes. E assim ela sorri ao ver tudo. Depois disso, ela os agradece por terem ido, e para eles voltarem sempre. E assim eles se despedem. Passa o dia, e a Fox One com o espírito renovado se reúne, e Inatsuki explica que a equipe estavam oficialmente na qualificatória da liga profissional. E que 128 times vão disputar uma preliminar por pontos, e os 12 melhores serão convidados para a final. E os 6 melhores desses entram para a liga profissional. Então o evento podia até mesmo durar meses, e ia ser como uma Copa do Brasil do futebol, desde os mais desconhecidos até os grandes iam participar. E assim a Fox se mostra animada, era a grande chance. Enquanto isso, Miu aparece queimando o panfleto do centro de reabilitação. Depois disso, o anime corta para outra partida da Fox One, onde o placar estava 6-6. E a Fox estavam numa fria, pois o tempo estava acabando, e eles não tinham conseguido armar a bomba. Eles se desesperam, mas no final eles acabam não conseguindo, e a equipe adversária era a vencedora. E a Fox One é eliminada, e assim ficam fora dos 8 classificados da primeira etapa dos desafiantes da liga profissional. Enquanto isso, a garota fica inconformada com a derrota da Fox. Passando isso, a Fox se reúne, e falam sobre não terem conseguido ir para as finais, pois só os 12 melhores eram convidados, e eles acabaram ficando apenas em 15º. Mas Akito se mostra confiante, e fala que ainda tinha mais 2 etapas de desafiantes, e eles iam conseguir os pontos restantes, e Saegaze fala que não dava para vencer apenas com vontade, e então precisavam pensar em uma maneira realista de ganhar. Depois, Chan aparece estudando novamente, e Nozomi chega para tentar conversar com ele, e começa a perguntar sobre como ele se sente, com a intenção de talvez saber o que ele pensava sobre Saegaze. E questiona sobre o que ele achava da equipe, sobre cada um. E nisso, Chan começa a falar sobre cada um, e ao chegar em Saegaze, ele diz que ela o ajudava muito, e por isso era grato a ela, e sempre o apoiava quando precisava nas partidas, de uma forma bastante sincronizada, que fazia ele confiar nela. E que parecia com ela, Nozomi. E ela fica sem jeito, pois não sabia o que pensar sobre isso. Nisso, Bakuretsu manda mensagem, e sem querer começa a mandar alguns mal-entendidos com verdades e fica toda com vergonha, mas consegue se sair. E nisso, Chan fala que ele estava com uma pessoa, que ele conhecia bem, e Nozomi começa a falar com Bakuretsu/Saegaze, onde Nozomi fala que fazia muito tempo, e que era a primeira vez que se falavam por voz, mas Bakuretsu se sai novamente, e Nozomi fala que seria legal se ele estivesse junto com eles,
pois eles tinham formado um time, e nisso Nozomi e Shan começam a conversar, e Saegasa ficava com requintes de ciúmes enquanto escutava tudo. E nisso Bakuretsu fala que todos vão jogar juntos novamente, e finge que deu erro no chat, apenas para sair. E nisso, Saegasa vai para sua cama, enquanto fica resmungando. Chega outro dia, enquanto merendam, Miu pergunta de Shan, de como ele estava se sentindo, ele fala que eles estavam treinando, mas Miu fala que não era disso que estava falando, e sim sobre ele. Então ele responde que estava bem melhor, mas Miu meio séria, questiona se ele queria ser profissional, mas ele fala o mesmo de sempre, que queria ganhar dinheiro e pagar o tratamento dela com isso. Mas ela interroga e pergunta se não fosse por ela, ele ainda ia querer ser profissional, ele acaba ficando sem resposta, e ela fala que esperava que ele perdesse nas partidas, pois assim não ia conseguir dinheiro e ela não seria internada, e ele ficaria mais em casa. E em mais um dia, a Fox não estava bem nas partidas treino, pois não estava conseguindo ganhar de equipes medianas. E nisso, as garotas que assistiam às partidas, aparecem. E começa a reclamar, o nome dela é Sechiru. E irritada fala que um time ruim que nem esse, não tinha como se tornar profissional. E Inatsuki fala sobre a dívida do estabelecimento, e elas se perguntam se foi por isso que trocaram todos da equipe. E ela irritada fala que eles demitiram o jogador preferido dela por uma causa estúpida assim, e botou novatos. E continua a falar de Yuruki, que era o preferido dela, e tinham jogado ele fora, para colocar idiotas no lugar. Shan questiona ela, do porquê ela achava eles tão ruins assim, ela fala que eles eram bons como novatos, mas como profissionais não eram nada, e que faltava afinco neles, e manda ele botarem os replays das partidas. Ela dá um exemplo de 2 paredes no mapa, e pergunta o que era aquilo, todos falam que eram paredes. E nisso ela fala que se eles falarem na partida que o inimigo estava atrás da parede, eles não saberiam em qual, e que eles precisavam usar um nome diferente para cada objeto do jogo, pois equipes profissionais usavam códigos para os objetos importantes do jogo. E fala que a comunicação deles era horrível e não pesquisavam nada sobre a outra equipe, e dá uma aula como treinadora, coisa que era para Inatsuki fazer. E ainda diz que ler alguns milissegundos à frente era tática, mas ler segundo e minutos à frente era estratégia. E tinha que fazer as duas coisas. E por fim, eles precisavam de novas estratégias e melhorar individualmente, pois as equipes o estudavam, e sabiam como se comportavam. E Inatsuki não perde tempo, e já fala que ela será a treinadora, mas ela se nega. Passando isso, é cortado para a próxima partida, e Akito já arrebata e a Fox One estava bem melhor depois de ter sido instruídos pela garota, pois haviam acordado, que precisavam de muito mais para conseguir ser de um patamar profissional. E a equipe vence, e assim avançam para a semifinal dos desafiantes, e estavam entre os 8 melhores, e eles conversam como foi importante eles terem mudado o modo de treino, graças às garotas. Apesar de ter se negado a ser treinadora, Sechiru continua indo, e treinando a equipe. Passando, a Fox ganhava as semifinais, e então estava na rodada final. E todos comemoraram após a vitória, e Inatsuki fala que para expressar a gratidão por isso, ele dará um bônus para cada um, deixando todos surpresos, era cerca de 300 mil ienes para cada um. Eles ficam chocados, pois não esperavam que iam receber dinheiro ainda mais tanto dinheiro assim. Eles perguntam sobre a dívida, pois era melhor pagar a dívida primeiro, mas Inatsuki fala que não podia só pensar na dívida, e que depois de tantas partidas, ele quer muito continuar com eles, e até mesmo as garotas receberam grana, pois ela estava como treinadora. E Daneko fala que irá dar sua parte para Shan, para ajudar no caso da irmãzinha dele. Motivados com isso, a equipe inteira resolve doar sua parte para ele, para ajudar na reabilitação de Miu. E Shan fica muito agradecido por tudo, as coisas pareciam começar a ficar bem. Chegando à noite, Shan mostra o dinheiro para sua mãe, e fala que era da premiação, e que todos do time contribuíram, e queria que ela usasse para a internação da Miu. Mas Miu não se sente bem com isso, e o interrompe gritando, e fala que tinha falado que não queria ser internada, e Shan fala que ela podia voltar a andar, mas ela responde que não ligava, e que não queria. Ele diz que isso era pro bem do futuro dela, e eles começam a discutir feio, com os ânimos exaltados, e grita falando para ele não decidir por ela.
e era para ele deixá-la em paz, e nisso ela dá um tapa jogando todos os envelopes com dinheiro no chão. Mas nisso, sua mãe a dá um tapa no rosto, a fazendo cair no chão. E grita falando que os outros tinham dado esse dinheiro todo, pensando nela, e Mil começa a chorar no chão. A mãe fala para Chan, que por hora ia ficar com o dinheiro, e agradecia essa preocupação com Mil, mas que elas precisavam de um tempo para pensar, tanto ela, quanto Mil. No acalmar dos ânimos, aparece Saigasa, que recebe uma ligação de Sakagami, sua agente. Onde ela fala que tinha um trabalho novo para Saigase, era uma oferta para um filme de cinema, e pela primeira vez, ela seria a protagonista. Deixando Saigasa completamente surpresa e animada, mas pensa em como precisa organizar um novo cronograma para as partidas e ensaios. E na rua, ela estava cada vez mais sendo reconhecida pelas pessoas, que a paravam e pediam autógrafo. E enquanto andava, ela se depara com Nozomi, e ao mesmo tempo, Chan e Mil estavam brigados, e acabam que começam a discussão de novo, e Chan questiona o porquê dela ser tão contra a reabilitação. Ela fala que só estava deixando porque gostava de ver ele jogar, e ele só parece feliz quando está jogando, e que se ele tivesse fazendo isso, só porque ela não andava, ela não ia perdoá-lo. Chan questiona se ela não tinha vontade de andar, mas ela pergunta o porquê ela precisaria disso. E nisso ela tenta chamá-lo para levantá-la, mas ele apenas fica olhando. Porém, eles escutam a campainha. Se tratava de Saigasa e Nozomi, que foram para visitar Mil. E enquanto conversavam, Mil e Chan ficavam se azucrinando, e as duas brincam que eles pareciam que eram namorados brigando. Chan fala que vai fazer o café, e as duas vão juntas com ele, e nisso, Mil fica olhando, e percebe que estava tendo um certo clima delas por ele, mas se mostra meio cabisbaixa com isso. Depois delas terem ido embora, sua mãe fala para Mil, que ela tinha ótimas pessoas ao redor dela, mas Mil fica quieta, e decide não falar nada. E ela fala para Chan que terá uma escala à noite, e era para ele não esquecer de trancar a casa, e assim ela sai para trabalhar. E nisso, Mil aproveita, e questiona Chan se Saigasa e Nozomi eram assim com ele no trabalho também. Ele responde que sim, e que faziam muito por ele. Mas Mil irritada fala que não era isso, e Chan diz que não a entendia. E Mil fala que não ia ser internada de jeito nenhum, e eles começam a se exaltar novamente, e Chan fala que ela estava com essa conversa de novo, e Mil fala que não ia a lugar nenhum sem ele. Porém, ele fala que iria ficar bem sem ela, pois ele conseguia se virar sozinho, então ela não precisava se preocupar com ele, e estava fazendo isso por ela. Mas isso acaba abalando o emocional de Mil, que fala que ele não estava fazendo isso por ela, e sim por ele, pois ele estava querendo se redimir pelo acidente que ela havia sofrido por causa dele, e queria se sentir menos culpado. Chan acaba ficando abalado, e sai correndo e vai embora com a bicicleta. Vendo que tinha exagerado, Mil tenta ir atrás dele, e desesperada sai se puxando pelo chão o chamando. Ela chega na escada e grita por ele, porém tragicamente ela acaba escorregando e caindo da escada. Chan recebe uma ligação, e era de Rox, que marca uma conversa, e Rox fala para Chan conseguir entrar na liga profissional, e Chan fala que o Rox ia conseguir, pois eles eram fortes, mas Rox arrogantemente fala que o time não era forte, e sim ele era. E que tinha perdido as esperanças em Jonathan, que jogava daquele jeito naquela idade, e que não pretendia ficar perto dele. E que precisava de alguém como ele, Chan, para ser adversário. Mas Chan fala que ele não é tão forte quanto ele, e Rox fala que Chan era fraco perto dele, mas que tinha potencial de ser o único oponente a satisfazê-lo. E por isso o chamou, para dizer para ele abandonar tudo o que é desnecessário, família e tudo para focar no jogo, e Chan grita falando que não irá fazer isso. E Rox fala que Chan deve abandonar a irmãzinha para o bem dela. Ela tinha 14 anos, e não conseguia andar, mesmo os ferimentos tendo sido curados, e isso podia ser uma paralisia psicogênica, uma doença psicológica. Assim Chan era o culpado, pois sabia que ele e a irmã antes não eram chegados, e depois disso, ela quer que Chan se importe com ela, e assim ela acha melhor continuar sem andar, e decidiu isso sem consciência disso. Chan fica irritado, e fala que nem sequer ele era médico, mas Rox fala que estudava sobre psicologia, pois seus oponentes eram humanos, e assim tinha vantagem.
E manda Chan abandonar a irmã, pois os dois iam acabar se destruindo. Chan fica enfurecido e acaba dando um soco em Hawks, e depois começa a gritar desesperadamente. E sai correndo. Ao voltar para casa desesperado, ele vê sua irmã caída na chuva, e nervoso pergunta o que tinha acontecido, assim a levando para dentro de casa e a abraçando. Passando o dia, Saegasa terminava mais uma sessão de filmagem, onde pela primeira vez era a personagem principal. E nisso mostra mais uma vez que a Fox One ganhou mais uma partida. E galera, não estou fazendo esses cortes das últimas partidas propositalmente, é porque o próprio anime só tá mostrando um pequeno trecho e mostrando o resultado da partida. Então bora continuar, pois estamos na reta final. E assim tudo ocorria bem com a equipe, pois haviam melhorado muito, e eles enxergam a liga profissional cada vez mais perto. Nessa rodada terá 12 equipes, e eles precisam ficar entre os 6 primeiros. Enquanto conversavam, a senhora Tokinoi, a mãe de Chan, aparece, e os agradece por eles estarem cuidando de Chan e por tudo que fizeram por Miu, e nisso ela chama Chan para uma conversa. E ela fala que o médico revelou que as pernas de Miu estavam boas, e que podia ser um problema psicológico, e Chan se recorda na hora do que Hawks havia dito sobre isso, e ela continua e diz que é preciso resolver o problema psicológico antes da terapia física, para ser eficaz, e eles achavam que uma clínica de saúde mental podia ajudar. Então acha melhor que Miu decida ir por vontade própria. Saegasa recebe ligação de sua agente, e assim precisando ir embora, pois precisava continuar filmando. Mas chegando à noite, sua agente a questiona com o computador, mostrando a Phantom Ninja, que era a Saegasa disfarçada. A agente diz que alguns fãs estão achando ela parecida com a jogadora. Saegasa ainda tenta desmentir, mas sua agente não caiu, e diz que estava estranhando os horários de gravações dela, e os horários coincidiam com os jogos da jogadora. E a briga, dizendo que ela estava agindo pelas costas da agência, e que caso as pessoas descobrissem, isso arruinaria a imagem dela, e até mesmo poderia perder o papel, e até mesmo ser processada por quebra de contrato. E assim devia desistir do jogo, mas tensa, Saegasa fala que não podia desistir agora, pois sua equipe precisava dela, e que era muito importante, pois era uma pessoa que a salvou, quando ela não estava bem. E agora queria o ajudar. A agente fala que ela devia ter confiado nela e contado tudo. Passando isso, Saegasa chega em sua casa, completamente entristecida, e com os sentimentos acumulados. E nisso ela decide mandar mensagem como Bakuretsu para Chan, e Chan aproveita para desabafar, e diz sobre o acidente, e sua irmãzinha, e que tinha estragado tudo, e não sabia o que fazer, e chorando fala que Hawks havia dito que ele era o culpado de tudo isso, e o médico havia confirmado, então por isso devia ser verdade, e acha que precisa abandonar Miu para ela melhorar. E ao mesmo tempo, Saegasa também se emocionava, pois estava em um momento complicado, e pensa que queria que ele ouvisse os lamentos dela também. Chega o outro dia, e Chan dessa vez não vai para casa, e avisa que vai direto do estabelecimento para a escola. E continuava a complicar as coisas para Saegasa, pois tinha uma gravação marcada para o mesmo dia da partida. E sua agente fala que era um momento crítico na carreira de Saegasa, e os trabalhos estavam escassos, e era como um jogo das cadeiras, a maioria nem sequer participava, e nisso ela avisa a Fox One por mensagem, que não ia conseguir ir treinar, mas que conseguia jogar pelo celular, e nisso eles treinam online com ela, enquanto ela joga pelo celular mesmo. Mas com um semblante entristecido. Chegando em casa, Saegasa fica sem saber o que fazer, pois não sabia como falar para eles, que não ia conseguir jogar a próxima partida. Os dias se passam, e ela não consegue ir aos treinos, pois estava bastante ocupada com comerciais, fotos e gravações que precisava fazer. E acaba que ela não conseguiu arranjar coragem de avisá-los que não ia jogar a partida do outro dia. E surta dizendo que não tinha como ela escolher entre os dois, pois tanto o trabalho de atriz e o que a conectou com quem a salvou, eram importantes, e não podia virar as costas para nenhum dos dois. Ao amanhecer, ela nota que o clima era de muita chuva, e recebe a mensagem dizendo que a gravação tinha sido cancelada por conta disso. E muito feliz logo vai para a partida, e era Fox One vs Crab. E a treinadora fala para Fox One seguir o plano,
pois quando a Krob subestima o adversário, eles normalmente vão com tudo pro ataque, assim eles podiam se aproveitar disso. E Saegasa fala que irá descarregar todo o estresse acumulado. E vendo Shan tenso, ela fala que se for pra morrer, que morram juntos. Apesar disso a equipe começou a perder. E o anime corta para a partida do Sleep, que conseguia a vitória e estava garantido na liga profissional. E a Fox One se mostrava preocupada com a atual situação, pois tinham perdido 2 seguidas. E a situação estava complicada. Enquanto isso, Sakagami questiona Saegasa por ter continuado a jogar, mas ela fala que era outra pessoa. Sakagami acaba ficando irritada, e grita dizendo que Saegasa não era uma atriz qualquer, e sim uma completa, e tinha tudo para ser uma estrela. E que finalmente tinha encontrado alguém assim, e que cuidava muito dela, deixando Saegasa sem palavras. Depois das derrotas, o público começou a não acreditar mais na Fox One. E assim seguiu, e a Fox One perdia novamente outra partida, e estavam completamente na corda bamba. Ao se reunirem, eles comentam que apenas os 6 primeiros avançam, e no momento a Fox One estava em 7º. E agora eles só tinham uma partida para jogar, era tudo ou nada, e a última partida deles era contra a Sleep, o time de Hawks. Eles ficam tensos, mas Shan fala que eles precisavam vencer, não importava o adversário, e eles tinham começado apenas como amadores, mas chegaram tão longe, e faltando apenas uma vitória para conseguir ir para a liga profissional. E com isso, todos se animam, e falam que vão vencer. Passando, Shan tinha ficado vários dias sem ir para casa, por causa de Miu, mas dessa vez não teve jeito, pois o lugar em que tomava banho estava fechado. E teve que ir em sua casa. Enquanto isso, a agente mostra várias fotos de Saegasa na Fox One, pois uma redação havia descobrido, mas a agência tinha conseguido fazer eles cancelarem o vazamento, mas tiveram que abrir de muitas coisas para conseguirem isso, e mais uma vez, fala para Saegasa que ela estava proibida de jogar. Chegando em casa, Shan entra desconfiado, ele vê Miu, mas vai direto pro banho, e nisso fica pensativo, mas ela o estava aguardando, e o pega pela mão, e os dois começam a conversar. Miu pergunta se ela estava sendo um estorvo para ele, pois se não fosse por ela, ele poderia sair e fazer o que quisesse, mas ele responde que estava tudo bem, e não tinha vontade dessas coisas. E fala que ela também poderia fazer, mas ele acabou a atrapalhando devido ao acidente, e que se não tivesse tão obcecado por jogos, ela não teria sofrido o acidente. Miu responde que não ligava e que o acidente não era culpa dele. Shan fala que mesmo assim, não conseguia se convencer disso, e Miu agradece, e diz que saber o que ele sentia, era mais do que suficiente para ela. Mas pergunta que se ela se curasse, ele iria esquecer dela. Ele questiona de que conversa era essa dela, ela fala que a reabilitação não ia funcionar, e sabia que nunca ia voltar a andar. Shan fala para ela não dizer isso, e que se ela se esforçar, ela irá conseguir. Ela fala que tentou várias e várias vezes andar, mas não aguentava mais tentar. E diz que estava tudo bem, pois ela estava feliz assim como as coisas estavam. Porém, Shan começa a se lembrar do que Hokusu havia dito, sobre ele ter que abandonar a irmã, para ela se curar. E nisso, Shan fala que não ia desistir, e que não estava feliz do jeito que as coisas estavam, pois ele sofria só de olhá-la como ela estava, e sentia muita culpa. Miu diz que então era tudo por ele, e não por ela mesmo, e fala que se ele estava sofrendo, era para ele abandoná-la, mas ele grita falando que nunca irá fazer isso, e irá fazer ela voltar a andar. Ela fala que se ele quer isso, então que prove que é capaz, pois sabia que a Fox One estava perdendo um monte de partidas, e ficava exigindo que ela andasse, mas ele não conseguia vencer, e que se quisesse que ela andasse, era para ele provar que consegue vencer, e caso não, era para ele cuidar da vida dele, e a deixar. Então de forma séria, Shan fala que se perder, não irá voltar a falar com ela, e irá se afastar dela, e sair de casa. Mas caso ele ganhe, ela terá que ir pro centro de reabilitação, e dar tudo de si para se recuperar. Passando o dia, a Saegasa tenta avisar Inatsuki sobre algo, provavelmente dizer que não ia jogar, mas nesse momento Shan aparece, de forma séria, e fala para Akito e a todos, sobre a promessa que fez com Miu, deixando todos surpresos, e por isso tinha que ganhar. E nisso, Nozomi vai até Shan, e o dá um tapa, gritando falando que ele não podia apostar uma coisa importante dessas, e deixar um resultado de jogo decidir algo tão importante assim,
e por mais que as coisas fiquem difíceis, ele não podia se precipitar assim. Pois ele tinha a Miu, e a todos com ele. E eles estavam torcendo por ele. Shan começa a chorar, e pede desculpas, mas Miu tinha concordado pela primeira vez, em ir para reabilitação caso ele ganhasse. E Nozomi vai até o jogo, e fala que eles só precisavam ganhar, e começa a treinar, e fala que eles vão cumprir a promessa. E nisso eles já ficam empolgados, e dizem que vão com tudo, e vão preparar um novo treinamento para derrotar o Sleep. E passando isso, finalmente chega o dia decisivo, que ia decidir tudo, sobre Miu e Shan, e sobre a equipe se classificar pro torneio profissional ou não. Miu e sua mãe decidem assistir ao jogo juntas, e a mãe estava bastante animada, e Miu pensativa. E enquanto Shan refletia sozinho, sobre o jogo, Rox aparece, e já chega perguntando o porquê de Shan não ter descartado a irmãzinha, e fala que ele irá perder, e que estava muito decepcionado com ele, e que era uma pena, e termina dizendo que Shan estava em seu caminho, então ia fazer de tudo para esmagá-lo. Deixando o clima mais tenso pro jogo decisivo. E nisso, a Fox One reunida aguardava a hora do jogo, e pensam que se perdessem já era. E Akito grita que não importava se era o Sleep, eles tinham que vencer pelo bem da Miu. E nisso, a agente de Saigasa aparece, e vai até ela, e grita dizendo que ela tinha dito para ela não participar das partidas. E Saigasa fala que era a partida decisiva, e era muito importante. Mas ela fala que não importava e puxa Saigasa para levá-la embora. Mas Nozomi impede, e fica na frente, e fala que não irá deixar ela ir, a agente manda ela sair da frente, mas Nozomi diz que não ia sair de jeito nenhum. E nisso, Saigasa fala para sua agente, que essa partida seria a sua última na equipe, e por isso pede por favor que ela a deixe jogar, pela última vez. Ouvindo isso, ela fala para Saigasa não se esquecer de tais palavras, e assim deixa ela ir jogar. Saigasa agradece Nozomi, e pede desculpa de todos, mas eles todos a confortam, e falam que não era para ela se preocupar, pois ela era parte da razão deles terem chegado até ali, e todos ficam com o espírito renovado, e falam que irão vencer e entrar na liga profissional. E chega a hora da verdade, Sleep vs Fox One. E o apresentador fala que essa será a última chance da Fox para se classificar para a liga, era tudo ou nada. O Sleep vinha de várias vitórias, enquanto a Fox de várias derrotas. E assim começa a partida, e a Sleep começa como atacante. E já começa tenso, e a princesa morre, assim Akito vai pra cima, e mata um, mas logo é alvejado também, e eles mantinham a concentração na partida decisiva. Nozomi é alvejada, e Saigasa vai pra cima, e consegue abater um inimigo, mas logo é morta também, e agora só faltava Shan de novo, ele derruba Jonathan e vai pra cima do último inimigo, que era Rox, mas Shan é abatido primeiro, e assim a Sleep fazia 1-0 no placar. E a Fox nota que novamente eles estavam fazendo a mesma estratégia, que tinham feito na última partida contra eles, e Seiichiro fala que estava tudo bem, pois tinha pensado em um plano contra isso. E assim a Fox segue o plano, e decidem não se mover sozinhos, e sim em posições de defesa em 2 e 3, e assim fazer cobertura. Eles entram em atrito com os oponentes, e Nozomi abate um, e logo é abatida junta, mas Akito estava na cobertura e derruba o que tinha abatido Nozomi, porém também é morto, e Akito fala que tinha vencido a cobertura com cobertura, mas o adversário tinha a cobertura da cobertura deles. A Sleep começou a se aproveitar das brechas que a Fox deixou, por estar se movendo em grupo. E fica apenas Shan de novo, e ele novamente é abatido por Rox, aumentando o placar para 2-0 para Sleep. E a partida continuava se repetindo, com a Sleep vencendo com a mesma estratégia, e conseguindo chegar a 5-0 no placar. E agora as equipes iam trocar de posições, com a Fox sendo atacante. E nada estava bem. E a treinadora não entendia como a Sleep comandada por Rox, estava lendo as suas jogadas. A Fox começa a desacreditar, e dizer que estava muito difícil conseguir, mas ele concluem que a Sleep estava conseguindo prever o que eles estavam fazendo. Shan se pergunta, se talvez não é capaz de vencer Rox, mas ele começa a lembrar da promessa que fez com sua irmãzinha, que se perdesse ele não ia mais falar com ela, e paralelamente, ela, enquanto assistia, pensava o mesmo. E nisso, Miu inconscientemente se levanta um pouco, e grita falando para seu irmão ganhar.
Vendo isso, Tokinoya faz uma chamada de vídeo para Chan, e mostra a Miu, que estava conseguindo ficar de pé sozinha um pouco, deixando eles surpresos, e Miu se esforçando muito para se manter em pé sozinha, fala para Chan dar tudo de si, pois ela estava fazendo o mesmo, e chorando ela fala para ele vencer, pois não queria ficar sem vê-lo. E Chan fala que irá mostrar que é capaz, e vai vencer e voltar para casa. E vendo isso, a Fox se emociona, e Saegasa fala que também se decidiu, e pega sua máscara, e joga, se revelando a todos, e fala que irá jogar como ela mesma. E todos da plateia ficam em choque, e na hora notam que ela era atriz famosa, assim eles voltam para a partida, e recomeça o jogo, apesar deles terem esquecido de bolar um plano. E vão com tudo para cima, e a princesa já arma uma bomba, agora era só conseguir segurar até explodir. E todos vão para a defesa, a Sleep vem com tudo, porém a Fox consegue segurar, e vencem a primeira, deixando o placar 5-1. E aproveitando o embalo, a Fox continuava fulminante, e já vence a segunda. E não param, e Hawks começa a ficar empolgado com o que estava vendo, e é morto. Ele começa a rir sem parar, empolgado por ver Chan tão forte. E nisso, a Fox vira o jogo para 6-5. E logo em seguida a Sleep empata, então a partida irá ser decidida no próximo e último round, tudo ou nada. E assim começava a decisão final, e eles encurralam um jogador da Sleep, mas ele consegue se esquivar, e a Saegasa joga uma bomba de fumaça, e assim eles vão para cima, porém são contra-atacados com outra fumaça, mas mesmo assim conseguem abater ele, e plantam outra bomba Eraser, e agora era só proteger e correr pro abraço. E começa um embate intenso entre as equipes, e de um por um eles vão se matando, e sobra 3 da Fox, contra 2 da Sleep. E Chan começa a procurar desesperadamente Hawks, ele consegue finalmente achá-lo, tendo a chance de acertá-lo, mas Hawks corre fugindo, e Chan perde uma grande chance, ao ir atrás de Hawks, Chan fica sem munição, e agora era Chan que tentava fugir, e ao ficarem de frente, e Hawks sorrindo, ao ver a chance de abatê-lo, ele é surpreendido, por Saegasa e Nozomi que estavam de apoio, e começam a atirar nele, e Chan retrocede para recarregar a arma, e Jonathan aparece e dá apoio a Hawks, e em um breve confronto, eles morrem, e só sobram Hawks e Chan, que ficam de frente um pro outro, eles começam o embate final, e no momento que começam a recarregar as armas, e Chan aproveita e corre para cima com a faca, surpreendendo Hawks, que tenta atirar de todos os jeitos, mas sem sucesso, e assim Chan chega e o finaliza com a faca, o derrotando completamente. E fazendo a galera ir à loucura com a grande vitória, a Fox era a grande vencedora, e falam que realmente conseguiram vencer, e todos ficam muito felizes, e conseguem o tão sonhado ingresso para a grande liga profissional. E Chan fala que nunca tinha se divertido tanto assim. E Hawks vai até Chan, e diz que a partida foi ótima, e que sabia que ele conseguiria, e estava muito feliz com isso, e aguardava um próximo duelo. E assim sai de forma séria falando que Chan tinha entrado em seu mundo. Passando o jogo, a identidade de Saegasa havia se espalhado pela internet, e todos estavam comentando sobre, com muitas críticas a ela. Mas a agente fala que conseguiu disfarçar, dizendo que a Phantom Ninja era um projeto secreto da agência, mas que foi muito difícil dar essas explicações para os afiliados. Porém, apesar das críticas, houve muitos elogios, e pergunta se a agência podia cuidar do gerenciamento da Phantom Ninja. E ainda fala que eles queriam gerenciar toda a Fox One, deixando todos surpresos. Passando isso, Chan volta para casa, como prometido. E assim é mostrado flashes do que aconteceu depois, deles participando da liga profissional, e continuaram com suas rotinas no estabelecimento, mas dessa vez até famosos com a clientela. E Saegasa atuando em seus filmes. Chan com sua família. E depois todos assistindo no cinema o filme que Saegasa estreava como protagonista. E por fim, eles reunidos em um banquete, todos alegres juntos, e na última cena, com todos pousando para uma foto. E assim, o anime termina. E é isso, manos e manas, espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar no crescimento do canal. E comenta qual é seu jogo favorito nos comentários, e obrigado a todos que ficaram até o final, um abração. E até a próxima!